A paz do Senhor, tudo bem? Ô, glória, por aqui tá tudo bem, com a graça de Deus. Um dia de cada vez, né? Com o Senhor, só vitória. Que? Tá tudo bem, não, irmã? Em nome de Jesus já está. Vai ficar. A partir de agora, fica aqui no meu vídeo que você vai entender o porquê que eu estou falando isso aqui. E que você seja abençoada em nome de Jesus. Que você seja fortalecida, que você se sinta-se abraçada pelo poder do Espírito Santo, amém? E que o Senhor renove a sua energia, renove a sua força. Tá se sentindo fraca? Então vai uma para você. É na tua fraqueza que o poder de Deus se manifesta, se fortalece, amém? Então vamos lá. Minhas amadas do Pai, louvado seja o nome do Senhor. Eu me deparo com o Salmo 139, porque eu me peguei pensando em algumas coisas sobre mim. Eu comecei a fazer pergunta para Deus, né? Quem pergunta quer uma resposta. E ali, mas eu ficava dentro de mim, na minha mente, né? E eu percebi que eu não estava em paz, que alguma coisa estava tirando a minha paz. E eu falei, Senhor, qual é a raiz dessa falta de paz? O que está acontecendo comigo? E Deus começou a me cuidar, em que sentido? A me fazer pensar no que eu estava pensando. E em muitos momentos do meu dia a dia, mas assim, não era algo que eu pensava o dia todo, mas em muitos momentos, em alguns momentos, e eu observei que alguma coisa em que eu falhava, eu me autodepreciava, mas eu não abria a boca para falar, era dentro de mim. Então isso, né, implode, né? E aí eu tava ali me autodepreciando e me comparando à Aline do passado. Como? Senhor, hoje eu não consigo fazer esse jejum aqui que no passado eu conseguia fazer de boa. Hoje eu não consigo mais estar tão zelosa nas tuas coisas como outrora eu fazia. Era assim. Isso dentro de mim, tá bom? Então assim, eu tava me menosprezando hoje, o meu potencial, quem eu sou hoje, e tirando tudo aquilo que o Senhor estava querendo me, por exemplo, eu estava meio que eliminando Deus querendo me levar por um outro, ele estava, na verdade, dentro dessa caminhada nossa, nós somos conduzidas pelo Espírito Santo, e muitas vezes nós não vamos compreender isso, a maioria das vezes. Então, quando nós não compreendemos, o Senhor, ele nos ensina na palavra que devemos confiar nele, descansar nele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele sabe de tudo. A gente que não sabe das coisas, mas ele sabe de tudo. Então, quando chega nesse momento que a gente não compreende, a gente dá um passo de fé, Deus, ele começa a trabalhar, a gente começa a ver as coisas acontecerem. Porém, eu estava ali querendo ser quem eu era no passado. Gente, mas quem eu era no passado não é quem eu sou hoje. E o que o Senhor quer fazer hoje na minha vida não é mais aquilo que ele precisou fazer no passado. Porque aquilo que ele fez no passado era para que eu alcançasse hoje. Você consegue entender isso? Então, hoje eu tenho que descansar para que eu consiga, continue avançando dentro desse processo de transformação e cura na minha vida. Porque não adianta, a gente, enquanto estiver aqui, a gente não vai estar curada 100% totalmente das coisas que nós vivenciamos no passado, quando, na nossa terra infância. Entende? Situações que aconteceram conosco. Claro que isso não nos fere mais, a gente não lembra mais isso com dor, mas a gente compartilha para que outras pessoas possam ver que é possível a cura quando nós deixamos Deus fazer o que tem que ser feito na nossa vida. Então eu me deparo com o Salmo 139, lá no verso 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E eu escrevi aqui, eu vou te fazer umas perguntas, porque essas perguntas eu fiz a mim. Entende? E quando o Espírito começa a te inspirar essas perguntas, não é para que você responda para ele, é para que você responda para você mesmo. Porque ele quer te fazer pensar, ele quer fazer você meditar, refletir nessas coisas, entende? Ele quer te conduzir. Ele não vai te forçar. Então aqui tá, olha as perguntas, né?
que eu fiz a mim mesmo. Você já agradeceu ao Pai e Senhor por Ele criá-la desta forma? Que forma? Vamos lá de novo. De modo especial e admirável. Você se reconhece e se vê como obra maravilhosa? Você se reconhece e se vê como obra maravilhosa? Porque eu vou te falar uma coisa, minha irmã, eu não me vi assim, não. Eu falava assim, ó, eu sou filha amada do Pai. Eu sou filha amada do Pai, sou um barro moldável na mão do Senhor. Era assim que eu falava. Mas nesse dia aqui veio uma flecha, acertou o alvo. Porque quando logo em seguida o salmista ele fala que o Senhor o fizeste de modo especial e admirável, ele fala assim, ó, tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção. O Senhor me revelou que quando eu falava que eu era filha amada de Deus, quando eu falava isso, e que eu era um barro moldável na mão do Senhor, eu não falava com convicção. Eu não falava porque... Qual foi? Eu não consigo me lembrar. Eu pedi ao Espírito Santo trazer memória de algum momento em que eu louvei ao Senhor pela forma como Ele me fizeste, especial e admirável. E disseste para Ele, aqui, tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O salmista falou isso para ele. O salmista estava numa situação que ele estava sendo acusado de assassinato, mas ele sabia que Deus ia entrar com justiça, porque ele era inocente. O salmista estava no deserto. Eu tô na minha casa, eu não tô no deserto. Eu tô na minha casa, eu tô no meu quarto, confortável no meu colchão aqui na minha cama. Tenho água ali, fácil de alcançar. A minha condição hoje não é uma condição de deserto, igual o salmista aqui. Eu falei assim, Senhor, como que é isso? E por que que eu estou falando sobre isso aqui? Porque na minha infância, quando eu desobedeci os meus pais, eu acreditava piamente que eu não merecia o amor dos meus pais, porque eu os decepcionava, porque às vezes, porque eu não cumpria com aquilo que eles ditavam para mim, eu me rebelava contra eles, eu respondia a eles, então eu achava e acreditava nessa mentira de que eu não merecia o amor dos meus pais. E meu pai era um homem que viajava muito, minha mãe era uma mulher que cuidava da gente, cuidava do lar, tinha também suas dificuldades, entendeu? E passou um tempo da nossa vida em que nós fomos criados por vós e também por tios. E obviamente, eu ouvia coisas que eram desagradáveis pelo fato de eu era uma criança que eu insurgia contra pessoas que não eram meu pai e minha mãe e acabava recebendo de volta aquilo que não era agradável. De certa forma eu não compreendia, mas aquilo surtiu um efeito em mim, entendeu? Que me fez acreditar durante muito tempo que eu não era uma pessoa admirável, que eu não era uma pessoa agradável, e nem imagine isso aqui agora, que eu não me enxergava que o Senhor me fizesse de modo especial e admirável, que eu sou uma obra maravilhosa do Senhor. Então eu acreditei durante muitos anos nessa mentira. E hoje o Senhor me coloca aqui para você também não acreditar mais nessa mentira. De repente, a bordoada que você levou não veio da sua família de origem, mas está vindo de dentro do seu casamento, está vindo de uma amizade, está vindo de um relacionamento com seus irmãos em Cristo. Entende? Alguma situação que você está passando no trabalho, pessoas estão te menosprezando, pessoas estão te humilhando e você está acreditando que você merece aquilo. Você não está sabendo se reconhecer quem você é em Deus. Você consegue entender que o salmista está deixando bem claro aqui, não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou. Porque ele me criou desta maneira, de uma forma especial e admirável. Então, eu sou uma obra admirável, eu tenho que dizer isso com convicção. Que os meus pensamentos não tem como eu esconder do Senhor, e que se eu não abrir a oportunidade para que o Espírito opere na minha vida, eu jamais alcançaria isso aqui. Eu jamais teria essa visão, eu leio isso aqui como um livro qualquer. E eu não teria essa inspiração e ele não me levaria na minha raiz do meu problema. Querendo ou não,
na nossa jornada nessa terra, como os embaixadores do rei, representantes do Senhor neste lugar, vira e mexe nós, algum comportamento, algum pensamento nosso vai ser um gatilho. Eu tô olhando aqui, gente, porque aqui tá armando um vento e o tempo vai mudar e provavelmente vai vir uma tempestade, vai vir uma chuva forte. Se você ouvir barulho de coisa assim combatendo no teto, é porque o vento tá balançando tudo aqui. Eu vou ter que correr daqui a pouco fechar as minhas janelas. Então você consegue entender isso? Que essas coisas viram e mexem. Por exemplo, quando você ouve um não de alguém, qual é a tua reação quando você escuta um não de alguém? Você fica irada? Você fica insatisfeita? E qual é a raiz disso? Você não sabe. Aonde está concentrada essa dor? Né? Quando você fica irado, quando você escuta um não, ou quando você não consegue algo que você almeja. Você sente uma ira, sente uma coisa te angustiando por dentro que você não consegue compreender. E se você permitir que o Espírito te conduza, ele vai te levar lá na raiz do problema. Quando você era pequena, quando você ouviu um não, quando você não tinha condições de ter aquilo que você almejava ter. E as pessoas não davam, às vezes é porque não tinha condições de dar, mas você acabava de uma certa forma não aceitando isso. E você ficava com raiva. E a gente traz isso para a nossa vida depois de adulto. E a gente acaba acreditando que as outras pessoas, né, que merecem tudo, a gente não merece nada. E a gente acha... Quantas coisas você já fez e você parou no meio do caminho, você desistiu? Quantas coisas? Porque você acha que você não merece, porque você acha que é aquilo ali mesmo. Eu não presto pra nada mesmo, eu não mereço isso aqui. Esse pensamento de autodepreciação não é agradável ao Senhor. Deus não se agrada quando a obra maravilhosa dele trata o modo como ele nos criou dessa maneira. E ele quer mudar nosso pensamento hoje. Se você está passando por alguma situação na sua vida em que você olha para si e se deprecia, cuide dos seus pensamentos. Porque quando eu abro a palavra lá em Filipenses, capítulo 4, me diz assim, em que pensar? Paulo, quando manda carta aos Filipenses, né? Tem toda uma instrução e mediante a instrução ele vai dizer para você o que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Eu vou subir só mais um pouquinho, no capítulo 4, no verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você consegue entender o quanto nós devemos nos preocupar com aquilo que nós pensamos? Não é só sobre nós, é que eu estou falando dentro dessa situação, sobre nós, mas é em toda a área da nossa vida. No que nós devemos pensar de uma maneira que agrada ao Senhor. E o salmista ele deixa bem claro aqui, quando você desce um pouquinho mais, que ele começa a falar sobre as suas obras maravilhosas, digo isso com convicção, ele lá no versículo 17 diz assim: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus são preciosos para ti? Porque se os pensamentos do Senhor passarem a ser preciosos para nós não cairmos mais nas mentiras, na falácia do diabo que ele incutiu em nós durante muitos anos da nossa vida. Palavras de derrota que vieram através de parentes, xingamentos, comportamentos maliciosos sobre a nossa vida, abusos físico, emocional e psicológico contra as nossas vidas. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca nos abandonou.
Ele sempre esteve conosco, no nosso pior momento, na nossa pior condição, na nossa pior situação. Ele nunca nos abandonou, ele sempre esteve lá. Para que prova disso prova disso eu tiro por mim mesma, na minha vida, na minha condição que eu era antes. Eu tô aqui. O Senhor, ele me sustentou até aqui. Porque se não, ele não estivesse comigo, eu não estaria aqui hoje falando isso para você. Ele não estaria aqui preocupado com o seu pensamento, chamando a sua atenção. Ei, filha minha, eu te fiz, eu te criei de uma forma especial e admirável. Você é uma obra maravilhosa. Diga isso com convicção, minha irmã. Abra tua boca aí de onde você está. Louve ao Senhor, agradeça a Ele. Senhor, muito obrigada. Eu te louvo da forma maravilhosa que tu me criaste, da forma especial e admirável. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sou uma obra maravilhosa. Então não fica chateada quando a irmã te chamar de maravilhosa, porque provavelmente ela sabe por que ela tá te chamando de maravilhosa. Você que não sabe por que ela tá te chamando de maravilhosa. Porque ela já entendeu. Ela só quer fazer você enxergar o quanto você é maravilhosa. É porque a gente merece? Não. É porque a gente é boazinha? Não. É por causa da forma como o Senhor nos criou. Não é sobre nós, é sobre Ele. Você consegue entender que é sobre Ele? Mas, Aline, como é que eu consigo tirar esses pensamentos, eliminá-los? Vamos lá em Efésios. Deixa eu pegar aqui Efésios. Lá no capítulo 6, no verso 10, né? Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes. Como que eu vou ficar firme? Cingindo-me com a verdade, me vestindo com a couraça da justiça, colocando nos meus pés a preparação do evangelho, da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é o dardo inflamado? Esses pensamentos que vêm. Traz esses pensamentos à tona na tua cabeça, do nada, assim, você tá lá bem, daqui a pouco vem esses pensamentos e você começa a ficar se fechando, se oprimindo ali dentro desses pensamentos. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de orações e súplica, que vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo que nós estamos aqui, essa matéria. E nós estamos ignorando isso. Dependendo do que a gente pense, se não for nos encher da palavra do Senhor, nos revestindo de toda a armadura, principalmente usando o capacete, para que nós sejamos livres do engano, nós vamos ficar distraídos aqui. Nós vamos perder o foco do propósito. Nós vamos viver sem paz. A paz de Deus, né? Como eu li aqui para vocês em Filipenses. Não fiquem preocupados, porque esse tipo de pensamento traz preocupação. Então, quando a gente fica preocupado, né, o que acontece? A gente se fecha, mas aqui Paulo fala, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica em ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus. Você consegue entender que a minha mente, naquele momento, quando eu estava pensando sobre outras coisas, a minha mente não estava no Senhor naquele momento. Por quê? Porque eu não estava com a paz do Senhor naquele momento. Eu senti uma falta de paz em mim. Então, quando eu levei isso para o Senhor, aí eu fui guardada. O Senhor me revelou algo tremendo aqui. Então, agora, mesmo que esse pensamento ele tente forçar vir novamente em algum outro momento da minha vida,
esse salmo vai bloquear, porque ele está incutido em mim e o Senhor me fez entender isso aqui. E é o que eu desejo que você entenda, que você seja abençoada com essa palavra, que o Pai possa cuidar de você e te guardar. Se achegue ao Senhor, pegue a palavra. Nós estamos num tempo onde nós não podemos mais perder tempo. O inimigo, ele não está brincando de ser inimigo, ele está ali o tempo todo lançando seus dardos inflamados sobre nós. Mas o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Mas o diabo, ele também não cansa. O diabo, ele está ao derredor. Uma hora, quando a gente está distraído, a flecha, ela passa. No que você está pensando, minha irmã? Você se reconhece? Você se vê da forma como eu acabei de falar aqui? Você louva a Deus? Você se reconhece que você consegue enxergar você sendo feita de uma forma especial e admirável? Você se vê como uma obra maravilhosa do Senhor? E você fala isso com convicção? Você pensa nisso com convicção? Desde que essa palavra quebra essas barreiras dentro de você. Desde que essa palavra venha quebrar esse muro da mentira que a gente mesmo levanta devido às palavras que recebemos no passado de maldição sobre a nossa vida. Então toda a maldição seja quebrada na tua vida em nome de Jesus. E coloque as verdades do Senhor na sua vida. E quando você não estiver mais satisfeita com você, diga essas palavras com toda a convicção. Quando você tropeçar e cair, se arrependa, confesse seus pecados, mas também tenha certeza de você ter abandonado esses pecados e colocado a verdade no lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, que a luz dele resplandeça em seu rosto. E que você seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, minhas irmãs. Que o Senhor possa fazer essa palavra frutificar. Em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês. Muito obrigada.